Bem-vindo, amigos. Hoje eu quero apresentar para vocês esse trabalho maravilhoso escrito pela John Himmer, Charles Giddens e Neil Ver, que é a história da miringotomia e dos tubos de ventilação ao longo da trajetória da espécie humana. Um tubo de ventilação é definido pelo dicionário de inglês Oxford como um tubo implantado cirurgicamente na membrana timpânica para drenar o fluido da orelha média. E o significado original descrevia um círculo de corda usado como fixação. Hoje, a inserção de tubos de ventilação na membrana timpânica é uma das operações mais comuns realizadas por nós, otorrinolaringologistas, e é o tratamento cirúrgico padrão, mas não cura, para otite média secretora, embora outras indicações também já sejam reconhecidas para eles. A primeira era da miringotomia. A otite média secretora não é um problema novo, embora o termo glue ear, cola de orelha, tenha surgido na literatura apenas em 1960. Essa doença foi descrita pela primeira vez por Hipócrates e Aristóteles. Em 400 a.C., a escola hipocrática descreveu como a orelha média se enchia de muco e sugeriu que a condição poderia ser aliviada por incisão no tímpano, causando um fluxo de humores. A primeira miringotomia formal relatada ocorreu em 1649, quando Jean Riolan, o Jovem, um anatomista e patologista francês, descreveu melhora na audição após a laceração intencional da membrana timpânica com uma colher de ouvido. E ele levantou a hipótese de que as perfurações artificiais da membrana timpânica poderiam ser uma cura para a surdez congênita. Durante os séculos 17 e 18, muitos nomes agora famosos tentaram explicar a relação entre a membrana timpânica e a audição. E a maioria dos seus experimentos foram realizados em cães. Thomas Willis, o médico inglês que deu nome ao polígono de Willis, descobriu que os cães não perdiam a audição mesmo depois de perfurar seu tímpano. Entretanto, ele foi contrariado por seu contemporâneo italiano Antonio Mario Valsalva, lembrado por sua manobra homônima. Até esse ponto, nenhum médico havia tentado miringotomia em humanos. E a manobra de Valsalva é uma técnica em que se prende a respiração segurando o nariz com os dedos e, em seguida, é necessário forçar a saída de ar, fazendo pressão, mantendo a boca fechada. Ela é muito utilizada em situações em que o ouvido fica tampado, pois força o ar em direção à orelha média. E essa manobra também pode ser aplicada para ajudar a reverter problemas de coração, como taquicardia ventricular, avaliar a ocorrência de insuficiência cardíaca, identificação de sopros, reverter arritmias, detectar pontos de sangramento após cirurgias, principalmente nas nossas, adenoidectomia e adenamidalectomias, e auxiliar no diagnóstico de varicocele e de hérnias. Já William Cheselden, tendo concluído estudos em animais no Hospital St. Thomas, onde era cirurgião, quase conseguiu utilizar cobaias humanas. Ele obteve um perdão real para um criminoso com a condição de que esse criminoso fosse submetido a uma miringotomia. Seguiu-se então um alvoroço público, forçando-o a cancelar esse procedimento proposto. E mais tarde descobriu-se que o criminoso em questão nada mais era que primo de Cheselden. Além disso, a amante parcialmente surda de George II, a Lady Suffolk,
que esperava ser curada se as descobertas fossem promissoras, ela sim obteve o perdão, mas provavelmente por outras razões. Em 1748, Julius Buisson tornou-se a primeira pessoa a recomendar a perfuração da membrana timpânica se o pus estivesse presente dentro da orelha média. O charlatão francês Elie começou a realizar o procedimento para a surdez em 1760 e Peter de Gravers realizou o procedimento em Edimburgo e o descreveu em 1788. Disse ele: deixei o paciente naquele estado por algum tempo. Depois observei que o tímpano havia se reconstituído. Fiz então uma nova incisão na membrana timpânica da orelha direita, mas de uma forma mais crucial. E, ao remover a parte da membrana incisada, descobri alguns ossículos que eu havia retirado. Deus do céu! Imagina como ficou a audição desse indivíduo. Embora não seja o primeiro a realizar o procedimento, Sir Astley Paston Cooper, cirurgião do Guy's Hospital, certamente pode ser reconhecido como o primeiro a delinear indicações claras para a miringotomia. Cooper entregou um artigo à Royal Society em 1800, mostrando que a perfuração da membrana timpânica nem sempre resultava em perda auditiva. Um segundo artigo de Cooper, apresentado em 1801, descreveu o retorno da audição após a miringotomia, ou seja, a remoção de uma espécie particular de surdez. Ele usou um trocânter dentro de uma cânula para criar uma perfuração e recomendou o quadrante antero-inferior como local apropriado para preservar os ossículos. O procedimento, no entanto, foi realizado às cegas. Sua única indicação para o procedimento foi a surdez devido à obstrução da trompa de Eustáquio, e ele estava convencido de que a via óssea deveria estar preservada nesses pacientes. E ele avaliou a via óssea colocando um relógio em seus incisivos ou mastoides e descobrindo que os pacientes podiam ouvi-lo com mais clareza do que quando era mantido perto da orelha. Por essas observações, aos 34 anos, Cooper recebeu a medalha Copley, a mais alta honraria concedida pela Royal Society. Em parte devido ao entusiasmo de Cooper, a miringotomia tornou-se então um procedimento muito popular nessa época. Em 1804, Christian Michaelis, professor de anatomia e cirurgia de Marburg, realizou a perfuração da membrana timpânica em 63 pacientes. Ele registrou melhora da audição em 1/4 dos casos, mas não está claro se ele aplicou critérios de seleção tão rígidos quanto aqueles adotados por Cooper. Jean-Marc Gaspard Itard também indicou a miringotomia para a obstrução da trompa de Eustáquio e publicou as suas recomendações em 1821. Infelizmente, as indicações estritas de Cooper foram ignoradas pela maioria dos que a realizavam, muitos dos quais nem tinham treinamento médico. E a miringotomia foi saudada como uma cura para todas as formas de surdez. Jean-Marc Gaspard Itard foi o inventor da sonda de Itard, que era utilizada para cateterizar e insuflar a tuba auditiva, ou seja, colocava-se a sonda dentro do nariz e até o fundo na parede posterior da rinofaringe, fazia a angulação dessa sonda, encaixava no orifício faríngico da trompa de Eustáquio
para fazer a insuflação da tuba auditiva. Hoje, os meus residentes de otorrinolaringologia só conhecem uma única função para a sonda de Ittar, que seria a remoção de corpos estranhos de nariz. O uso excessivo e imprudente da meringotomia inevitavelmente levou essa cirurgia ao desuso. A maioria dos pacientes não obtiveram nenhum benefício e muitos, presumivelmente, perderam a audição como resultado da perfuração cega da membrana timpânica. Além disso, a meringotomia teve seus adversários como o otologista alemão Kramer, que não gostou do procedimento, pois as aberturas cicatrizavam muito rápido. E isso foi outra razão para sua perda de popularidade. A Segunda Era. Em meados do século XIX, poucos cirurgiões ainda realizavam a meringotomia. Em 1853, Joseph Toynbee foi consultado por um homem cuja perda auditiva havia sido curada quando criança, quando Ashley Cooper realizou meringotomias em ambos os ouvidos. Nesse caso, a surdez havia retornado no adulto após um forte resfriado e persistiu, exceto por um breve período após um espirro. As prescrições iniciais de sanguessugas, bolhas e mercúrio de Toynbee não foram bem-sucedidas e, portanto, ele começou a perfurar os tímpanos do paciente. E ele relatou um retorno instantâneo da audição que durou apenas alguns dias antes da surdez voltar lentamente. Em Dublin, Sir William White, que era o pai do famoso Oscar Wilde, estava usando uma faca de foice para incisar o quadrante antero-inferior, seguido de cauterização das bordas da perfuração com nitrato de prata na tentativa de manter essa perfuração aberta. Embora continuasse a realizar a meringotomia, White estava ciente de seus problemas e os discutia em seu livro didático, o primeiro livro em inglês sobre cirurgia de orelha. Disse ele: não houve, talvez, em toda a história da medicina durante o presente século, uma descoberta a qual tantos elogios tenham sido concedidos na época, mas a investigação e a experiência subsequentes tenham, para dizer o mínimo, sido menosprezadas. A meringotomia, então, foi reintroduzida na prática otológica popular na segunda metade do século XIX por Schwartz e Politzer. Hermann Schwartz, otologista da Universidade de Halle, na Alemanha, já havia reconhecido seu valor em casos selecionados e, em 1868, publicou as suas indicações específicas para esse procedimento. Schwartz aconselhou que a meringotomia fosse usada apenas para coleções líquidas na orelha média, principalmente empiema e catarro em crianças e inflamação aguda da membrana timpânica com dor, e essas indicações ainda hoje são relevantes. Naquela época, ele reconheceu que os principais problemas eram como extrair o fluido da cavidade da orelha média e como manter essa perfuração aberta. Schwartz e seus contemporâneos tentaram instilar medicamentos através da trompa de Eustáquio, bem como também pelo conduto auditivo externo, numa tentativa de liquefazer o fluido da orelha média e permitir assim a sua remoção. Adam Politzer foi o primeiro a usar de sucção para remover o fluido da orelha média. O pai da otologia científica moderna
era professor em Viena e lá estabeleceu a primeira clínica de ouvido do mundo com o seu professor, Joseph Gruber, em 1873. Embora irrigar a orelha média tivesse se tornado uma moda, Politzer a evitava, alegando que isso levou a maiores taxas de infecção pós-operatória. E acredita-se que ele tenha projetado o primeiro tubo de ventilação na tentativa de superar o principal problema, que era o fechamento da perfuração. Adam Politzer foi um dos principais otologistas desse período e um dos fundadores da especialidade de otologia. Ele havia enfatizado em seu livro didático a importância da timpanoscopia, que levou ao reconhecimento do que era então conhecido como catarro da orelha média como uma entidade clínica. As ilustrações originais de Politzer e os relatos concisos dão uma imagem clara do estado contemporâneo do conhecimento da doença e seu tratamento, que inclui miringotomia, adenoidectomia e inserção de tubos de ventilação. A partir de seu livro, também podemos obter informações sobre a evolução tanto da otologia como especialidade, quanto da otite média secretora em particular. Já havia sido observado que um dos inconvenientes da meringotomia era que a incisão cicatrizava espontaneamente e muitas vezes muito rapidamente. E essa foi outra razão para o seu declínio anterior em popularidade. Outras evidências surgiram de Jean-Pierre Bonafonte, que documentou um caso em que as meringotomias foram realizadas durante um período de 3 anos no mesmo paciente, com a abertura persistindo por mais de alguns meses. Uma das primeiras tentativas de evitar essa rápida cicatrização foi descrita por Antoine Saussure em 1829, que relatou o uso de fio de catigutte oleado para manter a perfuração aberta. Na Itália, no final do século XVIII, Montague tentou manter a abertura com cauterização. Por volta da mesma época, o oftalmologista alemão Himmler desenvolveu um trocânter maior pelo mesmo motivo. E a corrida, então, foi para descobrir uma técnica para manter essa perfuração aberta. Schwartz, Politzer e seus contemporâneos continuaram a procurar um método bem-sucedido de manutenção da perfuração da membrana timpânica e foram divididos essencialmente em 2 escolas de pensamento. O primeiro grupo, liderado por Philippot e Gruber, removeu seções da membrana timpânica, progredindo de miringotomias maiores para excisões em forma de cunha, as miringodectomias, mas não deixou uma abertura permanente confiável. Em alguns casos, o anel ou parte do martelo também foi removido. Além disso, pintar as bordas da ferida com ácido sulfúrico também foi tentado sem sucesso. Agora, a gente precisa lembrar que todas essas técnicas foram tentadas sem anestesia. Isso é um pensamento que dá arrepios. O segundo grupo de pensamento, com Politzer no comando, procurou um corpo estranho que ficaria dentro da perfuração e manteria ela aberta. O catigutte de Saussure não funcionou, nem o fio de chumbo ou o osso de baleia, que foram posteriormente testados por outros autores. Em 1845, o livro de Martel Franck
descrevia o uso de um pequeno tubo de ouro que parecia ter mais sucesso, embora ainda que temporário. Politzer descreveu pela primeira vez seu tubo de ventilação de borracha em 1868. Ele tinha 3 flanges, 2 ranhuras para permitir que ele se encaixasse na membrana timpânica, bem como um fio de seda para evitar que ele caísse na orelha média. E ele apresenta ainda uma semelhança definitiva com os tubos de ventilação que nós temos hoje. Isso foi posteriormente adaptado por Dalby, mas ainda permaneceu no local por alguns meses antes da extrusão. E ele observou que, às vezes, será necessário inserir um novo. O primeiro geralmente sai depois de um curto período de tempo. Voltolini desenvolveu um anel de ouro em 1874 e, mais tarde, uma versão de alumínio. Ele fez uma incisão anterior e posterior ao martelo e colocou o anel ao redor do cabo, mas sem sucesso. Apesar de todos os seus esforços, a meringotomia e a inserção de tubos de ventilação novamente caíram em desuso. E a Segunda Era terminou no final do século XIX. Embora as indicações fossem agora mais apreciadas e o procedimento menos abusado, ainda era apenas uma cura temporária, apesar da introdução de tubos de ventilação primitivos. Some-se a isso o alto índice de complicações, principalmente infecção pós-operatória, o que não nos surpreende, dada a prática de injeção de vários fluidos na orelha média na tentativa de liquefazer o fluido viscoso, bem como a inserção de um corpo estranho. Nessa era pré-antibiótica e sem tratamento, as infecções tiveram resultados potencialmente graves. E a essa altura, a atenção dos otorrinolaringologistas haviam se voltado para a nasofaringe e a nova operação cura tudo, que era a adenoamidalectomia. Em seu artigo de 1839, intitulado A surdez curada pela limpeza das passagens da garganta ao ouvido, Yearsley observou que a amidalectomia parecia trazer benefícios à audição em alguns casos. Ele perseguiu a teoria de que a surdez estava relacionada à obstrução da trompa de Eustáquio e estava particularmente preocupado com os polos superiores das amígdalas aumentadas, embora só em 1868 Wilhelm Meyer, de Copenhague, descreveu esse tecido linfóide como adenoides. Até Politzer abandonou a sua busca em manter a perfuração da membrana timpânica aberta em favor da insuflação da trompa de Eustáquio com ar, técnica que ainda hoje leva o seu nome. Então, aqui é a bolsa de Politzer e a politzerização para a insuflação da trompa de Eustáquio. Alguns ainda permaneceram fiéis à meringotomia, incluindo aqui Sir William Milligan, de Manchester, que defendeu seu uso em combinação com a adenoidectomia em 1925, embora reconhecendo que a otite média catarral crônica era a fera negra dos otologistas, uma doença incurável. Ele foi principalmente ignorado e um novo tratamento foi proposto, o de remover amígdalas e adenoides hiperplásicas. A Terceira Era. A Terceira Era da meringotomia e tubos de ventilação se seguiu à Segunda Guerra Mundial. Os primeiros antibióticos haviam chegado e, portanto, a infecção pós-operatória passou a ser tratável. A introdução de antibióticos também permitiu o tratamento da otite média aguda
e a incidência de mastoidite aguda diminuiu drasticamente. E isso, por sua vez, reduziu o número de mastoidectomias corticais realizadas e os otologistas talvez tivessem mais tempo para considerar agora outras condições menos graves. Tem sido sugerido que na primeira metade do século XX, o otologista estava tratando as sequelas da otite média secretora, em vez de evitar que as sequelas ocorressem. Talvez por causa dessa nova conscientização, a prevalência relatada de otite média secretora aumentou dramaticamente. E, de fato, alguns sentiram que uma nova doença havia chegado, em vez de simplesmente aumentar o reconhecimento de uma condição que havia sido documentada por séculos. O interesse pelo problema, pelo menos em adultos, pode ter sido desencadeado durante a Segunda Guerra Mundial. Não apenas os adultos foram avaliados quanto à sua aptidão para servir nas Forças Armadas, mas haviam tantas membranas timpânicas rompidas que uma oportunidade incomum foi oferecida para a inspeção das mucosas da orelha média. E um pequeno número, aparentemente sem infecção, era espesso e úmido. Talvez por causa do aparente aumento no número de casos, a prática atual de manejo conservador foi criticada. Vários autores defendiam a miringotomia e publicavam taxas de infecção muito baixas. O problema anterior de fechamento da perfuração ainda era uma preocupação, conforme documentado por Hunt em 1948. Ele realizou nada mais, nada menos que 80 miringotomias na orelha de um único paciente. Em 1954, o americano Beverly Armstrong superou esse problema com seu tratamento supostamente novo, um tubo de ventilação. Embora não seja realmente uma ideia original, foi o primeiro tubo de ventilação moderno a ser descrito e era feito de tubos de plástico. E essa imagem é do professor Dr. Moacir Safer. Conta o professor Dr. Moacir Safer, quando ele ainda era residente lá no Rio de Janeiro, residente de otorrinolaringologia, que num congresso médico, ele teve o prazer de conhecer e conversar com o Dr. Armstrong, que lhe contou que a ideia de criar esse tubo de ventilação partiu por conta da doença do próprio filho do Dr. Armstrong, que tinha uma otite média secretora e que não se beneficiava dos tratamentos até então utilizados. Então, Dr. Armstrong teve a ideia de criar esse tubo de plástico como uma tentativa de manter esse ouvido ventilado e ajudar no tratamento da otite média secretora de seu próprio filho. Armstrong recomendou a remoção após 4 semanas para permitir o fechamento da perfuração, mas o que se verificou é que o tubo permanecia in situ por muito mais tempo se a gente deixasse lá sozinho. E ele relacionou seu sucesso a uma extremidade chanfrada, agindo assim para prender o tubo dentro da abertura da perfuração. Em 1952, ele aconselhou a criação de um entalhe no tubo para encaixar a margem da membrana timpânica. E, em 1959, ele adaptou isso ainda mais, produzindo o primeiro tubo flangeado moldado em polipropileno. Em 1965, Armstrong projetou um tubo de Teflon com um flange inclinado que era mais fácil de inserir através de uma incisão menor. Embora satisfeito com seu sucesso, ele patenteou o Armstrong 5 em 1981. Esse tubo foi projetado
para uma inserção fácil e precisa e para acomodar a anatomia. Novamente moldado em Teflon, o flange possui um guia de entrada para facilitar a inserção através da meringotomia e vem completo com um instrumento de inserção de aço inoxidável que se encaixa em uma aba na extremidade lateral do tubo. Curiosamente, Armstrong aconselha que a meringotomia seja feita no quadrante antero-superior da membrana timpânica, imediatamente adjacente ao anel fibroso. Ele acredita que uma incisão em qualquer outro local levará à extrusão prematura do tubo, enquanto o tubo certo no lugar certo permanecerá in situ por 2 anos, às vezes por 6 ou mais. O tubo direito foi um de seus próprios projetos. A meringotomia tornou-se então um tratamento padrão para otite média secretora, com ou sem adenoidectomia, e uma pesquisa com cirurgiões otorrinolaringologistas do Reino Unido em 1977 indicou que 50% inseriram um tubo de ventilação após a meringotomia. E 91% dos otorrinolaringologistas americanos descobriram que os tubos de ventilação eram mais eficazes do que os antibióticos na prevenção da otite média aguda e 99,4% dos pesquisados usavam os tubos regularmente. De fato, em 1981, não inserir tubos de ventilação era considerado cruel, insensível e vergonhoso. E um otorrinolaringologista nos Estados Unidos sentiu que os tubos de ventilação quase nos tirou do negócio. E a terceira era dos tubos de ventilação continuou. Hoje, no entanto, podemos estar olhando para o fim dessa era, ou pelo menos uma mudança na sua prática. Na visão dos autores desse estudo, embora os tubos de ventilação ainda sejam amplamente utilizados no tratamento da otite média secretora, o Trial of Alternative Regimes in Glue Treatment não encontrou nenhum benefício geral para a audição e sugeriu que a adenoidectomia é mais eficaz em geral. E uma revisão Cochrane de 2005 de tubos de ventilação em crianças com otite média com efusão, otite média secretora, concluiu que seus benefícios parecem pequenos. Bom, eu, otorrinolaringologista Manuel de Nóbrega, sou um defensor fervoroso dos tubos de ventilação. Não à toa, eu sou chamado pelas costas pelos meus residentes de Dr. Tubinho, porque eu amo os tubos de ventilação. E numa próxima aula, quando eu apresentar para vocês o último guideline da Academia Americana de Otorrinolaringologia, nós vamos ver que os tubos de ventilação ainda são uma indicação e um tratamento muito eficaz e efetivo no tratamento da otite média secretora, com grandes benefícios para crianças pequenas. Ainda na visão desses autores do estudo que eu estou apresentando aqui para vocês, o que pode aumentar, no entanto, é seu uso na entrega de tratamento intratimpânico, descrito pela primeira vez em 1956 por Schucknet. Ele injetou streptomicina por meio de pequenos tubos plásticos introduzidos no ouvido médio através de uma pequena ferida de faca no anel timpânico, como um tratamento para a doença de Meniere. A instilação intratimpânica de gentamicina através de um tubo de ventilação é uma opção para essa condição. Outros medicamentos estão começando a ser administrados por essa via, como, por exemplo, os esteroides no tratamento da surdez neurosensorial súbita. Como na época de Politzer, novos métodos de manutenção da perfuração continuam a ser descritos. As meringotomias a laser demonstraram ser menos eficazes do que os tubos de ventilação padrão no tratamento da otite média com efusão otite média secretora, enquanto a meringotomia assistida por radiofrequência
parece retardar esse fechamento. O efeito é aumentado se a mitomicina C é aplicada nas bordas da perfuração. Novos tubos de ventilação estão constantemente sendo projetados e comercializados, e estudos avaliando qual o melhor tubo de ventilação continuam a aparecer na literatura. Houveram 3 eras de miringotomia e tubos de ventilação, cada uma com seus próprios sucessos, problemas e novas ideias. E essas eras abrangem 3 séculos. Durante esse período, os médicos, infelizmente, ainda não conseguiram tratar com sucesso a causa subjacente da otite média secretora, que é a disfunção da trompa de Eustáquio. Aqui, só para exemplificar, quantos tubos de ventilação temos hoje à nossa disposição para cirurgias. De novo aqui, diferentes tubos para diferentes propostas terapêuticas. Na terceira era, surgiram também outras formas de ventilação da orelha média. Aqui, então, são apresentadas 3 técnicas de ventilação da orelha média. Aqui, então, o Otovent, que são bexigas acopladas a esse plástico. O indivíduo tapa um lado do nariz, coloca isso no orifício da outra narina, assopra para insuflar a bexiga, e isso vai levar ar através da trompa de Eustáquio para a orelha média, e parece ter algum efeito nos quadros de disfunção tubária. Já para os quadros de otite média secretora, não parecem ser assim tão eficazes. Aqui no Brasil, nós temos uma versão brasileira chamada Aeronaso, desenvolvida pela fonoaudióloga Elisa Altman, que também é o mesmo princípio, a adaptação da bexiga no plástico, o indivíduo assopra pelo nariz, e isso vai insuflar a orelha média. Mas, de novo, parece que os resultados podem ser mais efetivos na disfunção tubária. Aqui já aparece o Ear Popper, que é um aparelho elétrico com pilha que vai jogar pressão, ar sob pressão dentro da orelha média para ajudar a equalizar as pressões também para os casos de disfunção tubária. Esse é um outro modelo chamado Eustáquio, que também vai, através do aparelho, colocar ar sob pressão para ajudar a equalizar as pressões dentro da orelha média. A polipserização teve um ressurgimento recente na forma de dilatação por balão da trompa de Eustáquio, mas ainda faltam resultados a longo prazo e são necessários ensaios controlados com placebo. Mas, de repente, pode ser uma outra opção ou mais uma opção de tratamento para disfunção tubária. Fica aqui o meu e-mail para críticas e sugestões e até a nossa próxima aula. Obrigado.